Saúdo a todos com a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta noite, se eu não falei memória, acho que eu já, há muito tempo atrás, eu trouxe essa palavra. E o Espírito Santo, ele trouxe ao meu coração novamente esta palavra ali agora. E quero compartilhar novamente com os irmãos. Que é uma coisa que ainda repercute muito hoje. Repercutiu no tempo de Jesus, no Novo Testamento, propriamente dito, e continua repercutindo hoje. Principalmente, a gente fica feliz porque quando o Senhor coloca algo no nosso coração, a gente fica meio receoso, né? Pensando, é de mim mesmo, né? Será que é eu que estou falando? Mas aí quando o Senhor, quando traz alguém aqui, principalmente na palavra inicial, acho que é o veredito ali que bate o martelo, que fala assim, literalmente, é do Senhor, então. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite, eu quero que coloque no telão, por gentileza, aí, Mateus capítulo 13, versículos 55 e 57. Não, coloca capítulo Mateus 4 primeiro, por gentileza. 4, 3 e 4. Quero começar com Mateus capítulo 4, que de fato vai começar ali, eu creio, onde começou ali e o inimigo colocou no coração das pessoas. E hoje muitos fazem essa mesma pergunta. Mateus capítulo 4, o versículo 3 e 4. 3, versículo 3. Preste atenção. Então o tentador aproximou-se dele e disse: O que a missionária Sandra falou aqui? Verdadeiramente tu és o filho, és o filho de Deus, né? Amém. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Espírito Santo colocou essa palavra ali no meu coração. Por incrível que pareça, essa mesma frase que o tentador, Satanás, ali em Mateus capítulo 4, Jesus, ao sair do batismo do Jordão, onde João Batista ali tinha batizado ele, né? E ali ele foi conduzido para o deserto, onde ficou 40 dias em jejum total. E assim, e ali o tentador, o inimigo, chegou até Jesus e perguntou: se tu és o Filho de Deus. Alguns teólogos e outros estudiosos defendem, não existe um consenso, mas muitos discutem a respeito que, por essa pergunta, ele não sabia de fato que Jesus era o Filho de Deus. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a pergunta. E nós vamos ver que essa pergunta, ela foi repetida lá na cruz. Essa mesma pergunta. E no decorrer de Mateus, quando nós vemos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, né? Ali, o autor de Mateus ali, para os judeus, mostrou que Jesus literalmente era o filho, tinha a linhagem real, que foi descendente de Davi. Para Marcos ali, para os romanos, ele já apresentou Jesus como libertador, o salvador ali, para livrar
do Império Romano. Já para Lucas, Lucas mostrou para os gregos que literalmente era um homem sábio, tinha conhecimento. Então, nós vemos que no Novo Testamento inteiro, sempre vão querer apresentar Jesus de uma forma para aquele povo que assim o espera. Assim esperava Judas, né? Assim esperava Judas que ele fosse o libertador, que libertasse da escravidão ali do império, do que o Império Romano fazia com o povo. Já João escreve para o resto do povo dizendo que ele era o Filho de Deus, amado, né? Mostrando ali que verdadeiramente que ele era o Filho de Deus. Mas aí nós vamos ver no decorrer de algumas passagens que muitos, mesmo com todo esta afirmação, e até mesmo no próprio Jordão, essa afirmação ela foi concretizada pela própria palavra, pela própria voz de Deus. O próprio Deus confirmou quem verdadeiramente Jesus era. João Batista disse para aquele povo que estava sendo batizado, estava ali para ser batizado, falou: olha, eis aí o Cordeiro de Deus. Eis ali o Cordeiro de Deus. O prometido do Velho Testamento, anunciado no Velho Testamento pelo profeta Isaías. No Velho Testamento, muitas vezes, Jesus ali se colocou no Velho Testamento como uma teofania. A presença dele ali. E João Batista fala, olha, e João Batista já tinha sido confirmado, mesmo no ventre da sua mãe, quando Maria foi visitar Isabel, com alguns meses de gravidez, quando Maria chegou para falar com Isabel, o menino se tremeu todinho dentro do ventre dela, porque já reconhecia verdadeiramente quem era Jesus que estava ali. Isso se concretiza quando lá no Rio Jordão ele chega a Isaí, o Cordeiro de Deus. Quantos anos se passaram? Mais de 2000 anos se passaram. E essa pergunta ainda ecoa muito no coração de alguns, irmão Dalci. Os discípulos de João Batista chegaram a Jesus e falaram, João Batista preso, os discípulos chegaram a Jesus e falaram assim, João Batista, olha só, João Batista confirmou lá no Rio Jordão, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou nem digno de atar as suas sandálias. Ele falou para Jesus, eu não sou digno de batizar-te. Jesus falou assim, faça para que se cumpra a palavra de Deus. E naquele momento ele tinha certeza de quem era Jesus. Mas quando João Batista estava preso, ficou sabendo do que estava acontecendo, mandou os seus discípulos até Jesus perguntar, tu és o que nós estávamos esperando ou temos que esperar outro? Olha só, o tempo percorrido, a Bíblia não fala cronologicamente, o tempo que se passou João Batista preso, o de ser batizado Jesus, até ser preso, para que verdadeiramente ali ele viesse talvez a sentir uma certa dúvida no seu coração e mandar perguntar, tu és o que nós estamos esperando ou temos que esperar por outro? Aí Jesus manda uma resposta boa para João Batista. E de fato, ali resolveria toda a dúvida que estava no coração de João Batista. Ou que porventura poderia ter surgido no coração de João Batista. E fala para João Batista que os cegos veem e os aleijados andam. E os coxos andam e os aleijados levantam, quer dizer. Diga isso para ele. Em algum momento no nascimento de Jesus, agora me fala a memória, o profeta
se era profeta, e o Senhor colocou no coração dele que ele não morreria enquanto ele não visse o filho Jesus. E quando Maria chegou para apresentar Jesus, ali ele falou assim: agora o teu servo pode descansar em paz, porque os teus olhos viram Jesus, o Filho de Deus. E hoje, em que momento da sua vida, em que momento ou situação, a dúvida surge no teu coração e que você vem indagar a Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, que tu faça. Se tu és filho de Deus, que tu abra. Se tu és filho de Deus, verdadeiramente, que tu cure. Se tu és filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Se tu és filho de Deus, por que o Senhor permitiu isso? Essa pergunta ecoa até hoje. A mesma pergunta que Satanás fez. Já prestou atenção nisso? Porque quem fez essa pergunta primeiro, quem foi? Satanás. Lá em Mateus capítulo 4, ele perguntou se tu és filho de Deus. E por várias vezes ele fez essa pergunta. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, pula daqui, porque dará ordem dos seus anjos ao teu respeito. Quem fez essa pergunta? Quem foi o autor primeiro dessa pergunta? Satanás. E quantas vezes nós nos pegamos fazendo essa mesma pergunta? Deixando que o inimigo brote dúvida no nosso coração. Quantas vezes você já fez essa pergunta? Não precisa responder. Senhor, se tu és Deus mesmo, resolve esse problema para mim. Porque se o Senhor é Deus, por que o Senhor está permitindo acontecer isso comigo? Se tu é Deus, por que você permitiu fechar a porta? Ou se tu és Deus, Filho de Deus, se tu és, gera dúvida, né? Uma incerteza daquilo que verdadeiramente Ele é e o que Ele foi, e o que Ele era. Antes da fundação do mundo, Ele já era. Ele já existia. Então, por que deixamos brotar essa dúvida no meu e no seu coração às vezes? Porque, como diz a própria palavra, tirando um pouco do contexto aqui, quem nunca fez essa pergunta, tira a primeira pedra. Ou talvez até hoje mesmo alguém fez essa mesma pergunta, no momento de dificuldade. Vê que Satanás, ele veio gerar dúvida, ele veio colocar a mentira, ele veio transformar a mentira em verdade. Ele só vai mudando a forma de agir. Mateus, eu anotei aqui, por isso que eu quis começar com Mateus capítulo 4, porque é aí que nós vemos verdadeiramente essa primeira pergunta. Se alguém vê antes aí, por favor, me ajude, porque eu só vejo em Mateus essa primeira pergunta. Quem fez foi Satanás. Satanás que fez essa pergunta para Jesus. Aí nós vamos aqui, Mateus capítulo 13, agora 13, 55 e 57 ao 57. Coloque aí, por gentileza, Mateus 13, versículos 55 e 57. Para você ver que inimigos colocou essa pergunta lá no deserto para Jesus, mas essa pergunta ela continuou
ecoando no coração das pessoas. Mateus 13, aqui Jesus com sua família, no meio da sua família, né? Do povo, sua parentela. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Os seus irmãos são Tiago, José, Simão e Judas? E se você buscar as religiões, as seitas que existem, que não são poucas, para cada seita, para cada religião, eles apresentam Jesus de uma forma. Não, ele era só um homem, ele era só um sábio, ele era um profeta. Para você ver que há mais de 2.000 anos e ainda Satanás brotou essa semente desta dúvida no coração da humanidade e muitos continuam propagando essa semente. Essa pergunta. Não. Ele é um profeta, mas ele não é divino. Né? Não é. Não é. Você pode observar, se você for estudar as seitas, as religiões, cada uma, se perguntar o que essa religião apresenta, como essa religião apresenta Cristo. O único que apresenta Cristo como Filho de Deus, como aquele o qual veio para tirar o pecado do mundo, é o cristianismo. É o cristianismo. É o único que apresenta, sim. Nem os próprios judeus acreditam, de fato, que ele era o Filho de Deus. Então você vê que o povo olhando para ele, claro, ali estava olhando para a sua natureza humana, porque ele era 100% Deus e 100% homem, 100% divino, mas 100% homem. Onde Colossenses, se me fala a memória, Efésios, Filipenses, perdão, ele fala que ele mesmo sendo homem não usurpou ser igual a Deus, mas teve morte de cruz. Em alguns momentos, o próprio Jesus não usurpou ser igual a Deus. Andou por esta terra como homem, cumpriu o seu papel. Mas a humanidade comprou esta pergunta e defende até hoje. Defende até hoje. Vamos continuar? Aí em um momento, Mateus 16, 13 e 14. Jesus sabia, Jesus sonda o coração, Jesus sonda a mente, Jesus sabe mesmo antes de você abrir a sua boca para falar, ele sabe o que você vai dizer, o que você pensa, o que ele sabe. E inúmeras vezes no Novo Testamento, onde ele era ali confrontado pelos fariseus, pelos saduceus, para aquelas seitas, o Senhor mesmo, até os seus discípulos mesmo, o Senhor muitas vezes ali, sem mesmo eles falarem, falou assim, por que vocês estão arrazoando os vossos corações? Porque ele sabia o que se passa no coração das pessoas, ele sabia o que passava, ele também sabe o que passa no seu coração, na sua mente hoje. Mas hoje, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, para a gente de fato, verdadeiramente, de uma vez por todas, arrancar essa semente que foi plantada por Satanás no coração das pessoas, colocando dúvida a respeito da sua divindade e da sua humanidade, de quem ele era e o seu propósito pelo qual ele foi criado, ele foi colocado neste mundo. E Jesus não foi criado. Tá? Mateus 16, 13 e 14. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem?
Ele já sabia o que as pessoas estavam dizendo. As próprias pessoas perto dele ali falaram. Ele não é o filho do carpinteiro, ele não é filho de Maria, os seus irmãos não são esse, fulano, esse. Aí os discípulos falavam, não, o 14, por favor. E eles responderam, uns dizem, João Batista já morto, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Então, na verdade, essa semente brotada por Satanás ali, que levou o coração dos homens ali, mas isso também já estava projetado muito antes de Satanás colocar essa situação, já estava determinado pela palavra do Senhor, que ele viria, Isaías mesmo fala que ele seria rejeitado, que o povo não aceitaria. Satanás achando que traria algo de novo. Não. Como diz os próprios cantares, né? Cantares, não há nada de novo abaixo do céu, acima dessa terra. E ali, o povo falando, não é Elias, é Isaías, não é Jeremias. Ao Senhor, não quero entrar nessa pergunta ainda, tá? Ele perguntou, ele queria saber o que o povo achava dele, o que o povo estava dizendo a respeito dele. E hoje também essa pergunta, o Senhor também faz essa pergunta para nós aqui esta noite, no momento que nós estamos vivendo. Quem diz que o Filho do Homem é? Quem é Jesus para você hoje? Quem é Jesus para você hoje? Ele é só um bocado de pão? É só uma porção de peixe? Para matar a sua fome? Ou ele é só o remédio que tira a sua dor no momento de aflição? Ou ele é só uma chave que abre porta para você quando você precisa? Ou ele é aquele que você desabafa com ele e ele consegue resolver seus problemas? Quem é Jesus para você nessa noite? Quem é Jesus? Será que aí no seu coração ainda existe alguma dúvida? A mesma dúvida que existiu no coração de Satanás? A mesma dúvida que existiu no coração do povo? Não, ele é só filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, que nasceu em Belém, chamado Nazireu, ali Nazaré, né? De Nazaré, nasceu ali. Ele é só isso, mais nada. Quem é Jesus para você? Você consegue responder hoje quem é Jesus para você? O que ele significa na sua vida? O que ele representa na sua casa? Na sua família? Você tem coragem de responder para você mesmo quem é Jesus para mim? Mesmo em meio ao momento que você está vivendo? Não importa, seja de bonança, seja de escassez, ele continua sendo Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Não existe variação. Ele é o mesmo. O mesmo que estava lá, perguntando para os discípulos: o que diz ser o Filho do Homem? O povo diz ser o Filho do Homem. Então hoje, em nome de Jesus, nós vamos arrancar essa semente desta dúvida. Porque o próprio Jesus também está perguntando. Mas temos mais dúvidas ainda pela frente.
João 18, 33. Olha quem é que está perguntando agora para Jesus. Porque só ouviu falar, ele está perguntando, querendo a confirmação. Pilatos. Olha a pergunta que Pilatos diz para Jesus. Pergunta, né? Perdão. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: Tu és rei dos judeus? Tu és rei dos judeus? O que a resposta de Jesus dá para ele? Tu dizes, né? Então você está vendo que essa dúvida não é uma mera dúvida, foi uma dúvida plantada no coração da humanidade. Quem impede a humanidade verdadeiramente de reconhecer e de ver e se encontrar com Jesus? E deixar que Jesus verdadeiramente haja no coração e na família, em todas as áreas da vida do ser humano? Essa mesma dúvida foi plantada lá no Jardim do Éden, quando Satanás colocou no coração de Eva, falando: será que você vai morrer? Será que você realmente morrerá? Satanás, ele consegue colocar essa dúvida. Principalmente quando você está caminhando com Jesus, quando você decide entregar a sua vida para Ele, você se batiza, você começa a ter um compromisso com Ele, você começa a passar por uma regeneração, você começa a passar por uma mudança de comportamento, de pensamento. Você não é mais a mesma, não se torna mais a mesma pessoa. Aí de repente acontece alguma coisa e Satanás vê a sua fragilidade no momento de transição que você está passando, que é onde muitos dizem a metanoia, né? Que é a transformação de mente ali, onde ele acha uma brechinha ali e entra e ali, no caso, ele pergunta, né? Será que verdadeiramente você está no caminho certo? Será que você fez a coisa certa? Nossa, depois que eu fiz isso, né? Nós ouvimos isso. Depois que eu fiz isso, as coisas pioraram para mim. Minha vida virou de cabeça para baixo. Dúvida, incerteza, insegurança. Pedro era mestre disso, né? Ter essa insegurança no coração. Andou 3 anos com Cristo, participou dos milagres que Cristo fez, provou ali, não só de ouvido, mas visualmente provou de tudo que o Senhor Jesus fez. E quando Jesus estava caminhando sobre as águas, como foi dito aqui pela minha esposa aqui, acharam que Jesus era um fantasma. E perguntaram de novo: é tu, Jesus? É você, Jesus? Se for, deixa que eu vou até aí contigo. Novamente a pergunta, gente. Novamente a pergunta ecoa novamente. Aí nós vamos para outro personagem que perguntou praticamente parecido. O cego do tanque de Siloé. Era cego, Jesus pegou ali o barro, passou nos seus olhos e mandou ele se lavar lá no tanque de Siloé, que era, consideramos que era uma distância bem grande, e ele foi cego até lá, mas voltou curado. E depois o interrogaram, chamaram os seus pais, para saber se verdadeiramente ele era cego. Aí os pais dele falaram assim: uai, ele é de maior, pergunta para ele vai saber responder. Aí depois o próprio Jesus chega de frente com ele já enxergando, e faz a pergunta para ele, e ele fala assim: quem é ele? Quem é ele? Aqui o verdadeiro, que eu vá e eu adoro. Isso, deixa eu ver aqui, eu vou falar para vocês onde está registrado, do tanque de Siloé, tá bom?
João 9:37, eu acho. Confere aí, por favor. João 9:37. Coloque aí, João 9:37. O 36. Volte um pouquinho, por favor. E ele respondeu: quem é o Senhor para que eu nele creia? Mais uma vez a pergunta. Mais uma vez essa pergunta. Quem é ele? Quem é o Senhor para que eu nele creia? Aí o 37, Jesus responde para ele. Jesus disse: já tens visto, e é o que fala contigo. Mais uma vez uma pergunta. Querendo saber quem era Jesus. Você tem coragem de fazer essa pergunta hoje? Você já fez essa pergunta hoje? Em algum momento da sua vida hoje? Ou em algum momento, desde que começou esse ano, em alguma situação você já fez essa pergunta? Aí, ali em Mateus, voltamos a Mateus 16. Que o próprio homem vai responder quando eles começaram a responder ali, falaram que ele era Elias, falaram que ele era João Batista, falaram que ele era Jeremias, falaram que ele era um dos profetas. Mas isso prova quando o homem verdadeiramente entende, compreende, como diz a palavra, que a palavra diz que o homem, né, o carnal discerne as coisas carnalmente, mas o espiritual discerne as coisas espiritualmente. Aquele que verdadeiramente um dia teve um encontro com Cristo, andou com Ele, provou da sua graça, entrou ali, não literalmente, de fato, como voltou o Velho Testamento, mas entrou no Santo dos Santos ali, onde a presença de Deus estava, onde foi liberado o acesso por Cristo a entrar naquele lugar. Ele não é mais o mesmo. Essa dúvida não ecoa mais no seu coração. Mesmo a humanidade achando que ele era só um profeta, mesmo a humanidade achando que ele era só um sábio, ou achando que ele é só um homem, ou que era só um iluminado, não interessa. Para nós, para mim, para você, nós temos que ter a convicção, a mesma convicção que Pedro teve, nem pensou duas vezes, ele nem gaguejou para falar. Quando Cristo fez a pergunta, começaram a dizer, e ele falou: e vocês, que dizem que eu sou? O mundo já está com essa semente no coração, uma coisa que impede eles de ter um encontro com Cristo. Mas vocês, aqueles que já provaram, aqueles que já experimentaram, aqueles que já se alimentaram da palavra, aqueles que foram iluminados, aqueles que foram tirados do império das trevas e foram transportados para a luz, já não vive mais da mesma forma. Não existe mais essa dúvida no nosso coração. Não pode existir mais. E quando somos inquiridos, como somos questionados, ou quando fazemos apologia, que é a defesa da nossa fé, nós verdadeiramente respondemos sem duvidar, sem gaguejar. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando somos questionados, como somos cobrados a respeito disso, nós não podemos ter dúvida. Quem é Jesus para você?
Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar, veio buscar o que se havia perdido. Essa é a nossa resposta. E o próprio Pai já chancelou isso por 2 vezes. Uma vez foi lá no eu ia falar Jardim Botânico. Glória a Deus, aleluia. Uma vez foi lá no Jordão, quando ele foi batizado. Quando ele foi ali levantado ali, que o Espírito Santo desceu como uma pomba ali sobre ele, e veio aquela voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí depois, lá no monte, lá, ele, Pedro, João, na transfiguração, o que o Senhor falou novamente? Este é meu filho. Mas aí, o mundo, naquele momento, também teve que reconhecer lá na cruz. Quando um soldado virou e falou o quê? Verdadeiramente, verdadeiramente ele era. Ele era. É isso que o mundo precisa compreender. Ele não era, ou ele é ainda. Ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que pega aquele que está lá no poço, no fundo do buraco, e tira ele, dá novas vestes, transforma a sua mente, o seu caminhar, o seu falar, porque a partir daquele momento, ele se transforma em Filho de Deus. Mas precisa reconhecê-lo. Precisa entregar sua vida para ele. Precisa compreender que João 3,16, que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que entregou. Ou então até o próprio Pilatos falou para ele: você não sabe que eu posso te salvar, te livrar? Ele falou: ei, se eu dizer uma coisa para você, meu querido, nenhum poder é dado para você se não for do alto. Ninguém tira minha vida, eu próprio dou minha vida, eu dou em favor de muitos, em resgate de muitos, eu mesmo a dou. Foi esse resgate que ele fez com todos nós. Por isso que nós não podemos, independente da situação, independente do momento, nós podemos deixar essa dúvida criar raiz no nosso coração e perguntar: Senhor, se tu é Deus mesmo, faz. Não, ele é. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se não abrir, ele é Deus do mesmo jeito. Ele continua sendo Deus, independente do estado que você se encontra. Onde você está. Em que momento você está vivendo. Ele é Deus. Ele é Deus. Soberano. Está sentado no alto sublime trono. E a terra é estrada dos seus pés. Esse é Deus. Que deu seu Filho para nos arrebanhar, para trazer de volta o homem para a posição ao qual ele saiu, onde o inimigo colocou a dúvida no seu coração, tirando ele do caminho, tirando ele do foco. Entendeu? Nós não podemos fazer igual o povo do Egito, tirou de nós de lá para morrer aqui. Não. Se o Senhor tirou, Ele vai providenciar, Ele vai fazer, Ele vai prover. É Ele, e por Ele, e para Ele foram feitas todas as coisas. Sem Ele, nada disso teria se feito. É Ele.
Antes de nada, ele já era. Ele já existia. Então, essa dúvida não pode brotar no seu coração. Quando o inimigo querer que brotar essa dúvida no seu coração, você repreende. Porque Jesus, o próprio Filho de Deus, no Getsêmani, ele teve todas as razões. Tá? Ninguém aqui está condenado à morte. Que eu saiba. E Jesus estava momentos antes de ir para a cruz, lá no Getsêmani, quando ele chamou João, Pedro, ali para ir orar com ele. Falou assim, vele comigo aqui. E ele foi orar. No momento ele estava tão ansioso, estava uma atenção tão grande sobre ele, que ele orou para o Pai. Ele falou assim, Pai, se tu é Deus, livra. Ele falou, Pai, livra de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então nós não podemos, de forma nenhuma, deixar que isso venha brotar no nosso coração. Ou sair da nossa boca, se tu és Deus, se tu és Jesus. Não, ele é o advogado. Ele fala, eu sou advogado. Se você confessar os teus pecados, dele não me lembrarei mais. E ele falou, ainda prometeu para você e para mim, falou, olha, eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Será que Jesus vai voltar? Ou será de novo? Será que Jesus vai vir mesmo arrebatar a igreja? Ei, a palavra de Deus diz que ele não é filho do homem para que prometa ou se arrependa ou que minta. Se ele prometeu, ele vai vir. Se ele falou que vai vir nos buscar, ele não mente, porque ele não pode ir contra a sua palavra. Tá? Ele não pode ir contra a sua palavra. Ele vai vir nos buscar. Então não deixe a dúvida brotar no teu coração. Não deixe a dúvida entrar na tua casa. Não deixe a dúvida sair da tua boca. Não, ele é o Senhor. Senhor, tu és Senhor da minha casa, da minha vida, do meu lar, do meu trabalho, tudo que é meu. Eu sei que eu estou passando por isso, eu sei que está difícil, eu sei que eu não estou suportando, não estou aguentando, mas Senhor, me fortalece, que eu sei que se tu quiseres, tu pode fazer infinitamente mais do que eu penso ou imagino. Porque nada para o homem é impossível, como ele diz em Marcos. Para o homem é impossível, mas todavia para mim não há nada impossível. Não há nada impossível. Tá? Então o que é possível para você fazer, você vai fazer. Continue acreditando, continue alimentando a sua fé, continue tendo a certeza, buscando essa palavra. Buscando, falando, olha, da mesma forma que ele curou, da mesma forma que ele abriu os olhos, da mesma forma que ele abriu a audição, da mesma forma que ele levantou, da mesma forma que ele ressuscitou, ele pode fazer a mesma coisa hoje. Ele pode, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele está vivo. Ele está no meio de nós. Ele está conosco. E ele mesmo disse para os discípulos, olha, não deixarei vocês órfãos, tá? Não deixarei vocês sozinhos. Eu deixarei o Espírito Santo, o Paracletos, aquele da mesma espécie, da mesma essência, para que possa, no momento de dificuldade, quando vocês estiverem querendo surgir a dúvida na mente de vocês, trazer à memória de vocês tudo que foi ensinado. E foi o que os discípulos, os apóstolos fizeram. Começaram a propagar, mesmo Jesus já ressuscitado. Não seja como aqueles dois no caminho de Emaús. Nossa, nosso coração ardia tanto quando ele falava. Jesus andando com eles, e nossa, a voz dele. Só depois que Jesus entrou lá e ceiou que eles, o partido do pão, que eles foram reconhecer. Se coloque de pé, igreja.
Se o próprio Deus já chancelou, se o próprio Deus já confirmou, quem somos nós para duvidar? Quem é você para duvidar? Como diz lá em Isaías, né? Verminho de Jacó. Quem somos nós? Quem somos nós para duvidar? Sabemos, todo mundo aqui tem problema, porque o próprio Cristo falou em João, dizendo, olha, nesse mundo você vai ter aflições. Ele confirma em Romanos, a tribulação gera paciência, a paciência gera esperança, e aí sucessivamente. Vamos ter prova, vamos perseguir vocês por causa do meu nome. Vocês vão passar prova por causa do meu nome. Mas fique firme. Fique firme. Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Porque ele continua sendo Deus. Não é será se ele é, ele é. Da mesma forma que Deus falou com Moisés, falou, se ele perguntar quem é, fala que o eu sou me enviou. Só fala isso. Pronto. O eu sou me enviou até você. Pronto, acabou. Essa é a certeza que eu tenho que ter no meu coração. Essa é a certeza que você tem que ter no seu coração. Peça perdão para o Senhor por você ter duvidado. Se Ele pode ou não pode fazer. Ou porque talvez Ele não fez, você acha que Ele deixou de ser. Ou porque você não conquistou, que Ele deixou de ser. Não. Ele continua sendo. Ele continua sendo. Você conquistando ou não. Tendo a porta aberta ou não. Você conseguindo enxergar ou não aquilo que você quer. Ele continua sendo. É porque Ele vê além da eternidade. E às vezes Ele vê que você não está pronto ainda. Você só vê até aqui onde eu estou. Né? E o Senhor vê lá na eternidade. Ele sabe o amanhã. Então, que nesta noite eu queria chamar o grupo de louvor. Que você peça perdão para o Senhor nesta noite. Porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você falou isso. Essa dúvida veio ao seu coração. E Ele pergunta para nós hoje. Né? Quem diz o povo que eu sou? O que você tem dito para o povo que Jesus é? Nós temos essa responsabilidade de propagar esta mensagem. Ele é o Filho de Deus. Ele veio, morreu na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E todo aquele que vem até ele, ele não lança fora. Muito pelo contrário. Ele está de braço aberto a receber. Aquele que reconhece ele como Senhor e Salvador da sua vida. E não duvida, independente do momento que está. E eu finalizo com Romanos capítulo 8. Bota Romanos capítulo 8 aí, por favor. Romanos capítulo 8. Deixa eu pegar aqui. Romanos capítulo 8. É um texto muito lindo de Romanos que prova verdadeiramente para nós quem é a importância de Deus na nossa vida. Ele fala assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, para que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois
não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se porém Cristo está em vocês, o corpo de vocês já está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e esse mesmo ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, meus irmãos, somos devedores não da carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Aí lá no final, no 18, ele fala: porque para mim tenho certeza que os sofrimentos desse tempo presente não podem se comparar à glória a ser revelada em nós. O que está por vir não se compara ao que nós estamos passando hoje. O que você está passando hoje. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança se vê. No caso, se vê não é esperança, pois quem espera, o que está vendo? Aí lá no final, ele fala, deixa eu ver aqui no final, que ele fala o seguinte: que poderá nos separar do amor de Deus? Aqui ele fala: o que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito? O que nos separará do amor de Deus? O que te pode separar do amor de Deus? A dúvida que Ele pode ou não fazer? A dúvida que Ele pode ou não libertar? A dúvida que Ele pode ou não curar? A dúvida que Ele pode tirar você dessa situação e colocar em um momento diferente do que você está vivendo agora? A dúvida nos separa do amor de Cristo. A dúvida é um abismo. A dúvida mata a nossa fé. Quando surge a dúvida no nosso coração, nós deixamos de acreditar que Deus pode fazer.
E ele fala: o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Porque aquele que se aproxima de mim tem que crer que eu sou o galardoador daqueles que buscam. Isso é fé. A certeza do que eu não tenho e a convicção do que eu não vejo em Cristo Jesus. Eu não tenho, eu nem vejo possibilidade de ter ou chegar ou acontecer, mas eu sei, meu nome não está arrolado ali nos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, como aqueles que foram no Antigo Testamento pela fé obedeceram a Deus. Mas hoje eu chamo a igreja, chamo o povo de Deus a pedir para o Senhor, sem duvidar, porque Ele fala: peça sem duvidar e receberá. Que aumente a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o próprio Jesus disse para aquele povo lá, que falou para ele que ele é o filho de Maria, ele é o carpinteiro, e o seu irmão é fulano. Ele falou: eu só não fiz mais milagres no meio de vocês por causa da incredulidade de vocês. A dúvida gera incredulidade. Por isso que ele pergunta: e vocês? O que diz que eu sou? Que você verdadeiramente fale do fundo do seu coração para você mesmo: Senhor, Tu és o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o que veio e padeceu naquela cruz para me salvar, para me resgatar, para me tomar minha vida da mão do império das trevas, o qual eu estava. Só quem pode fazer isso é o Senhor, que tem o poder nos céus e na terra, que tomou a chave, a autoridade que estava sobre o diabo. A autoridade que estava sobre o diabo, Ele tomou no momento da cruz. Tá bom? E Ele disse: eu voltarei. Eu voltarei. Não seja como Tomé: Senhor, como é que eu vou saber o caminho? Ele falou: Tomé falou: como é que, Senhor, tu vai, como é que eu vou saber o caminho? Eu falou: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Continue me buscando, Tomé, porque hoje não vivemos mais por vista, mas nós vivemos por aquilo que nós não vemos. Aquele povo foi privilegiado, conseguiu olhar, ver Jesus. Mas ele falou: bem-aventurados somos nós, porque sabe por quê? Não vimos e cremos. Nós somos bem-aventurados. Você é bem-aventurado porque você não viu e crê. Você não andou com Jesus, mas você crê. Você não viu os milagres que Ele fez, mas você acredita e crê que Ele pode fazer. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado porque você não viu, mas você crê no seu coração. Isso foi imputado para você. Senhor, Pai amado, nesta noite, que o Senhor possa tirar toda e qualquer dúvida que foi brotada pelo inimigo na mente e no coração da humanidade. Hoje, Pai amado, há mais de 2000 anos foi feita essa pergunta, e essa pergunta ecoa na eternidade, Senhor, até hoje. Muitos ainda perguntam: quem é Jesus? Quem é Jesus? Se Tu és Filho, se Tu és Deus, se Tu és... Não, Tu é a certeza, nós temos a certeza e a convicção que Tu és o Filho de Deus. Tu és o Verbo encarnado, o primeiro, o Alfa e o último, e o Ômega. Desde o princípio, o Senhor é. E todas as coisas foram feitas por Ti, e sem Ti, nada disso teria se feito. Sem Ele, você não estaria aqui. Sem Ele, eu não estaria aqui.
Sem Ele você não tinha conquistado nada do que você tem. É por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Por isso que Ele te amou de uma forma tão especial, que Ele derramou o seu sangue na cruz por você. Ele sofreu por você. Então acredite. Não deixe que o inimigo roube isso do seu coração. Defenda isso, seja um apologista. Apologista quer dizer que você defende a sua fé. Pode falar o que quiser aí fora, mas eu sei quem Cristo é. Que eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei o que Ele fez na minha casa. Eu sei o que Ele fez. Eu sei o que Ele faz. Senhor, me blinda a tua mente com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, para você resistir tudo que o diabo quer fazer. Então nesta noite, Senhor, visita os corações de cada um, a mente de cada um, dos que estão em casa também, que porventura tem dúvida, questiona o Senhor, só fala: Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não vai deixar de ser Deus. O Senhor não vai deixar de ter a posição que o Senhor tem no meu coração, na minha vida. Mas repreenda, em momento algum permita que eu venha dar brecha para que o inimigo venha colocar dor no meu coração. Que eu quero dizer igual a Pedro falou: Tu és o Filho de Deus. E o Senhor falou: Bem disseste, Pedro, porque não disseste, não foi carne nem sangue que te revelaste, se o Pai verdadeiramente não tivesse te revelado. Então que o Pai verdadeiramente revele o Filho na sua vida hoje. Você que está nos assistindo também, que o Deus revele o Senhor Jesus na sua vida hoje, em nome de Jesus. Que você entregue, tire toda a dúvida, entregue sua vida para Ele, confessando Ele como o único e Salvador da sua vida, para que um dia você se encontre com Ele, para que um dia você participe das bodas com Ele, para um dia você possa estar sentado na mesa com Ele e participar da grande ceia com Ele. Assim, Pai querido, nós te agradecemos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Só Tu és Deus, Senhor.